Oi, como eu disse pra vocês, vou ensinar a fazer aquele pão, tá? Na verdade, hoje eu vou fazer um pouco diferente, não vai ser um pão, vai ser um pão diferente, mas a receita é a mesma. Aqui eu coloquei todos os ingredientes, menos a farinha, e como eu só tenho esse fermento aqui grande, que não é de 10 gramas, você compra um pacotinho de 10 gramas. Eu vou colocar 3 colheres dele, mais ou menos assim, tá? No lugar de 10 gramas. Então, olha só, aqui tem todos os ingredientes menos a farinha. Você vai mexer esses ingredientes aqui. Aqui hoje tá bastante frio, então, se você não tiver essa pazinha, não é problema, mexe com o garfo, mexe com o que você tiver. E se você não tiver e quiser comprar essa pazinha, custa barato e olha, ela é muito boa mesmo. Chama Fouet. Como a margarina tá dura, ela não vai dissolver, porque tá muito frio, mesmo batendo. Mas o que é importante é assim, que o restante dos ingredientes fique bem diluído aqui, principalmente o fermento, tá? Olha só, essa farinha, mostra a farinha, João. Essa farinha que eu coloquei aqui foram 3 copos. Você vai ver que ele vai ficar bem líquido ainda. Coloca só os 3 copos e vai mexendo para dissolver essa farinha aqui. O ponto da farinha, você nunca vai descobrir quantas exatamente é. Por quê? Porque cada farinha, ela tem uma densidade, cada ovo tem um tamanho. Quando você coloca uma xícara de água, às vezes você coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando você coloca uma colher de margarina, você pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, o que vai dar o ponto é a farinha. Olha só, eu coloquei mais um pouco de farinha. E agora, um copo mais. E agora vai começar a parte da farinha. Para o ponto. O ponto é que é o mais importante. Eu vou deixar um pouco de farinha já reservada aqui, ó. E com certeza eu vou usar. A xícara que eu tô usando é essa aqui, mas pode ser uma xícara normal. Ó, pode ver que a massa ainda está muito mole, ó. Tá vendo? Vai afundando o dedo aqui. Para não ficar tudo grudento na sua mão, então você vai fazendo assim. Mesmo que grudar, não se preocupe. Depois ele vai desgrudar. Espera aí, que nós temos que fazer um negócio aqui. Isso aqui tá muito alto para mim. Agora sim. Ó, olha a massa, como ela vai ficando molinha, mas ela vai ficando mais consistente, ó. Você não pode apertar com força, tem que ser com carinho. Pode fazer também numa outra travessa. Eu tô fazendo nessa de vidro, porque é mais fácil para lavar. Ó, olha só como ela já tá grudenta, ó. Mas ela ainda tá molinha. Não tem problema, vai misturando. Por que eu não coloco muita farinha de uma vez só? Daquilo que eu te falei, que eu não sei quantas eu vou precisar. Então agora, ó, vou botar mais meia xícara daquela. Vai botando devagar agora, pra não ficar dura a massa. A massa não pode ficar dura. Se ela ficar dura, o pão fica macento, fica ruim, tá? Ui! Você vai ver como que essa massa vai ficar bem durinha, firminha. E aí, não vai ficar, não vai precisar ficar amassando. Ó, ainda tá muito mole, mais um quarto daquela. Pra tirar a massa da mão, é só botar a farinha e passar uma mão na outra. Praticamente sai tudo, ó. Tá? Hoje aqui tá muito frio. Então,
Vamos colocar mais farinha. Pode parar. Sim. Olha só, até agora foram 4 xícaras dessa de farinha. A massa já tá praticamente pronta. Ó, tá vendo que ela já não tá mais grudando na mão, ó. Posso tocar? Não, né? E queria ver como é que Não. tá. Aí você vai fazendo assim, ó. Ó, tá vendo? Ó, nunca assim. Assim, ó, com a palma da mão. Que ela mistura melhor. E com cuidado, com carinho. Não é grossamente, não. Ó, a massa ainda tá muito molinha. Ela não tá mais grudando, tá vendo? Ó, ela não tá grudando aqui e não tá grudando na minha mão. Viu que eu tirei toda a farinha de volta aqui pra aproveitar bem a farinha. Quanto mais eu amassar ela, mais mole ela vai ficar. Ok. Se ela for ficando mole, não tem problema. Ela só não pode grudar, tá? Ela não pode grudar aqui na panela. Tá vendo que ela não tá grudando? Ó. Ela tá molinha, mas não tá grudando. Bom, agora eu vou, como essa panela aqui tem tampa, eu vou tampar, tá? E vou fazer uma coisa. Pronto. Lembra que a minha massa tá aqui dentro. Eu vou enrolar com uma toalha, porque aqui está frio, tá? E vou colocar isso aqui num lugar quentinho. Que lugar é esse? O único lugar quentinho da casa. O único lugar quentinho da casa. Aqui tá bem quentinho porque o Cadu tava sentado. Mas aí o Cadu também tava quentinho, né? Tá sentado aqui. Eu vou apoiar assim. Aqui daqui a pouco bate sol. Então a massa vai ficar bem quentinha. Daqui 1 hora, mais ou menos, 1h30, a gente vê como ela tá. Por enquanto é isso. Então, se passaram quase 1h30. Olha como a massa já dobrou de tamanho. Eu desinfetei isso aqui, né? Botei um pouquinho de farinha. Agora eu vou tirar a massa daqui de dentro. Pra gente fazer a segunda parte do pão. Hoje eu vou fazer um pão recheado. Mas você pode fazer um pão do jeito que você quiser, sem recheio, né? Viu que ele volta a grudar, por isso que tem que passar a farinha aqui. Ó. Olha a massa que ela fica fofinha. Mas você tem que ir colocando farinha aqui, ó. Pouquinho assim, não pode ser muito não. Pra ir amassando ela. Vendo como é que ela... Lembra que ela fica toda estranha na hora que viu que ela tava toda furada? Assim você chama sovar a massa. É isso que eu tô fazendo agora, sovando a massa. Tá? Bom, essa massa aqui vai dar pra fazer 2 pães. Então, agora eu vou... Se você quiser fazer um pão desse tamanho, dá também. Mas essa massa dá pra fazer 2 pães. Eu vou cortar a massa ao meio. Vou deixar essa aqui. Ó, sempre farinhando aqui. A primeira massa eu vou fazer da seguinte forma. Eu não tenho pão de macarrão. O ideal era que eu tivesse. Como a gente não tem o rolo, então eu peguei esse copo. Vamos abrir um pouco a massa. Essa massa, ela pode ser feita de pizza também, tá, gente? Pode fazer a massa de pizza.
pode fazer a massa. Essa massa é de pão, ela é de pizza, ela é de esfirra. Para fazer esfirra, é a mesma massa. Agora, você só tem que cortar ela e assar. Ela não precisa crescer de novo. Hoje, como eu vou fazer o pão de calabresa. Então, você faz assim. Cortei os pedacinhos de calabresa. Eu vou colocar aqui, espalhadinho assim. Tá bom? Esse meu pão de calabresa. Ih, Pedro, ó, vai ter cebola, mas você pode fazer o pão de calabresa sem a cebola. Pode fazer o pão de calabresa, o pão de azeitona, o pão só de cebola. Aí você escolhe. No caso aqui, eu vou fazer o pão com calabresa. Bom, agora eu vou fazer assim com a massa, ó. Como se fosse um rocambole. Porque eu quero que ele fique misturado aqui, tá vendo? Ó a farinha. Eu quero que ele fique assim, misturado, como se fosse um rocambole. Pra ele não abrir, aqui, ó, tá vendo? Aí você faz assim. Essa massa é bem fofinha. Bom, agora eu vou botar esse numa assadeira. Deu? Bom, olha só, aqui eu untei com o azeite, coloquei um pouquinho de farinha para não grudar e já coloquei o pão que eu já tinha feito. O restante da massa eu vou fazer uma de calabresa sem cebola por causa do Pedro. Mas aí eu fiquei pensando assim, como é que você vai fazer se quer só o pão? Faz de conta que essa aqui é a massa inteira, tá? De uma inteira, que essa eu já abri. Você vai fazer assim, ó, você faz assim com a mão, aí você pega aqui e vai fazendo assim, ó. Ó o seu pãozinho, viu? Só que vai ser grande. Esse aqui eu vou juntar aqui pra fazer o pão só. Porque senão vai assar desuniforme, né? Um vai assar rápido, o outro porque era pequeno. Então, esse aqui é o mesmo daquele. Mesma massa, é o restante da massa. Lembra que eu dividi, né? Lembra que agora eu vou colocar o recheio sem a cebola, a pedidos do nosso filmador Pedro Cauê. Que além de filmar, também ajudou mamãe cortando a calabresa. Tá vendo que você pode pôr o recheio que você quiser? Então, eu tô fazendo um pão de calabresa e um pão sem calabresa. Quer dizer, calabresa com cebola e outro calabresa sem cebola. Eu já comi esse pão com azeitona, com cebolinha. Aí você faz de se achar melhor. Vamos ver. Se eu não passar farinha, ele vai grudar tudo. E eu não vou conseguir fechar ele aqui, ó. Olha a calabresinha saindo aqui, Pedro. Olha só,
Essa massa aqui agora, ela tem que ficar descansando por mais 40 minutos. O mesmo esquema. Tem que ser num lugar quente, porque senão ela não vai crescer. Nesse caso aqui, como essa assadeira ela é rasa, eu vou colocar isso aqui, tá vendo? Quase que deu, hein? Mais um pouquinho dava pra fora. E vou cobrir do mesmo jeito que a gente fez antes. Vou pegar minha toalha aqui e vamos pôr lá na mesa. Então, agora eu vou de novo cobrir a massa e vou colocá-la de novo lá no cantinho do sol. Por quê? Porque é o lugar mais quente da casa. Se não colocar aqui, como já tá tarde, eu vou abrir a cortina. Pra bater um sol mesmo. E é que vai acontecer isso, né? Vamos ver aqui. Preciso que fique no sol. Tá? Aí. Ela precisa porque ela precisa estar quente. Daqui 1 hora, a gente vai assar essa massa. Aqui tá meu pão, depois de 1 hora já bem crescido, meus pãezinhos. E agora vamos assar no forno bem quente. Meu forno tá 200 graus, eu vou baixar ele para 180 e vamos colocar o pão para assar. Oi, para acompanhar então o pão de calabresa, eu coloquei aqui nessa panela de pressão o restante da calabresa, cebola, alho, um pouco de bacon, não coloquei óleo, não coloquei sal, coloquei isso aí e refoguei, tô refogando, já refoguei. Aí quando eu refoguei bem e saiu bastante aquela gordura, eu tirei a gordura do bacon que sobrou, coloquei lá dentro um saquinho de ervilha de 500 gramas, coloquei 5 dedos de água a mais do que tinha lá dentro já, a mais, né, subindo. E coloquei na pressão durante 20 minutos. É um creme de ervilha bem legal para acompanhar o pãozinho. Bom, aqui tá o meu pão de calabresa e meu creme de ervilha. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom, Cadu? Muito bom, muito bom.